As forças de defesa de Israel são conhecidas por alcançar vitórias milagrosas contra grandes adversidades. Nestes 75 anos, as forças de defesa de Israel defenderam Israel de diversos inimigos, alguns esperados, outros surpreendentes. Espere, os soviéticos? Não se preocupe, nós chegaremos lá. Guerra após guerra, Israel não apenas desafiou as probabilidades, ele venceu. Então, qual é o segredo do sucesso para as forças de defesa de Israel? Para responder, examinaremos 6 batalhas cruciais de cada guerra israelense. Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas votou pela divisão da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Naquele tempo, Jerusalém era uma mistura de bairros que cresceram além da Cidade Velha, alguns judeus e outros árabes. Conforme os britânicos iniciaram as malas e a guerra civil entre judeus e árabes esquentou, a vida para os judeus em Jerusalém ficou cada vez mais incerta. Para terem chance de sobrevivência, os bairros judeus desconectados e indefensáveis precisavam se unir. Senão, a Jerusalém judaica seria novamente passado. Então, a Haganá, precursora das forças de defesa de Israel, fez uma escolha dramática, que viria a definir a estratégia militar de Israel por décadas a seguir. Com o início da Guerra Civil, as forças judaicas em Jerusalém assumiram uma postura defensiva. Em abril de 1948, o jogo foi alterado. Era hora de partir para o ataque. Para conectar os bairros judeus isolados, é necessário conquistar os bairros árabes intermediários. Eles chamaram a missão de Operação Yavuzi, e ela falhou quase completamente. As forças judaicas recuaram, exceto numa frente. O morro de San Simon, com vista para o bairro estrategicamente importante de Katamon, foi alvo de 2 investidas das forças judaicas. O primeiro assalto falhou, o segundo resultou em uma batalha intensa. San Simon e Katamon acabaram nas mãos dos judeus, fortalecendo sua posição na cidade. A Operação Yavuzi talvez tenha sido a lição mais importante para o exército nascente. Quando os judeus estavam em desvantagem, a única alternativa era atacar. Número 2. O Passo Mittel. Poucos mencionam a Guerra do Sinai de 1956, porém, contém uma das batalhas mais cruciais na história de Israel. O Canal de Suez era a rota do petróleo do Oriente Médio para a Europa. Mesmo estando no Egito, o canal era gerido pela Grã-Bretanha e França. Até 1956, quando o presidente Gamal Abdel Nasser interveio. Ele nacionalizou o canal, um modo elegante de dizer que o roubou. Ele agravou a situação ao cortar oficialmente o acesso israelense aos estreitos de Teherã. Então, britânicos, franceses e israelenses planejaram algo incomum. Israel atacaria o Egito, com as forças britânicas e francesas intervindo para separar os lados e retomar o controle do canal. O plano de ataque de Israel era audacioso. Era exatamente o inverso de qualquer ordem militar lógica. Os israelenses atacaram primeiro o ponto mais distante. Eles começaram lançando paraquedistas perto do Passo de Mitla, no lado oeste da Península do Sinai, cortando uma artéria crítica para suprimentos e reforços egípcios. O grupo de paraquedistas seguia causando estragos na retaguarda egípcia, enquanto as operações escalavam no resto do Sinai. 9 dias depois, a guerra acabou, com as forças de defesa de Israel alcançando quase todos os seus objetivos. Mitla marcou uma reviravolta no pensamento militar de Israel. Israel nunca venceria em tamanho. As forças de defesa de Israel precisavam superar em astúcia as forças inimigas. A melhor forma era mesclar grandes operações tradicionais com pequenas manobras audaciosas e desafiadoras, do tipo que poucas nações ousavam realizar. Número 3. Operação Mokked. Depois de firmar acordos de defesa com Jordânia e Síria, em maio de 1967, o Egito fechou novamente o Estreito de Teherã, removeu os pacificadores da Organização das Nações Unidas do Sinai e posicionou seu exército na fronteira com Israel. A situação era grave, mas Israel não iria aceitar essas ameaças deitado. A Força Aérea Israelense sabia que o controle do ar determinaria o resultado de qualquer guerra, e os números não pareciam bons para Israel. Israel decidiu aniquilar toda a Força Aérea Egípcia. Israel iniciou a Operação Woket às 7 horas e 45 minutos do dia 5 de junho de 1967. Jatos israelenses voaram abaixo do radar, cruzando para o território egípcio e dizimando quase toda a força aérea do Egito no pátio. Jordânia e Síria auxiliaram o Egito atacando Israel rapidamente. Israel retaliou destruindo suas forças aéreas. Ao meio-dia do primeiro dia de guerra, Israel tinha controle total dos céus.
A Força Aérea de Israel apoiou efetivamente as operações terrestres, expulsando rapidamente egípcios de Gaza e Sinai, jordanianos da Cisjordânia e sírios das colinas de Golã. Em 6 dias, o pequeno país afastou uma ameaça existencial, quadruplicou seu território, humilhou completamente seus vizinhos e garantiu seu status como uma lenda militar. Número 4. Operação Rimon 20. E se eu te dissesse que a Guerra dos 6 Dias não durou 6 dias? Israel conquistou toda a península do Sinai do Egito na Guerra dos 6 Dias. O cessar-fogo que finalizou a guerra durou somente 3 semanas antes dos combates reiniciarem. Por mais 3 anos. Esses anos foram a Guerra de Atrito. Egito e Israel trocaram disparos de artilharia, efetuaram incursões, afundaram navios e abateram aviões adversários com mísseis e combates aéreos. Está se divertindo? A batalha mais chocante da guerra não foi entre Egito e Israel. Foi um confronto entre Israel e a União Soviética. Durante a Guerra Fria, o Egito fazia parte da União Soviética. Então os soviéticos decidiram dar uma mão contra Israel. Mesmo com a ajuda soviética, a Força Aérea Israelense ridicularizou os egípcios por 3 anos. Os soviéticos decidiram ensinar aos egípcios, enviando seus pilotos para os céus do Sinai. Israelenses reagiram com a Operação Limon 20, uma emboscada total aos jatos soviéticos. Como se monta uma emboscada ao ar livre? Que bom que perguntou. Em 30 de julho de 1970, um jato israelense invadiu o espaço aéreo egípcio. Parecia uma missão de reconhecimento padrão, ou em terminologia militar, um alvo fácil. Os soviéticos se apressaram para atacar com 12 jatos e se depararam não com um jato israelense, mas com 4 voando em uma formação tão apertada que pareciam ser um único avião. Inesperadamente, mais 12 jatos israelenses surgiram para se juntar à batalha. O intenso combate aéreo de curta distância derrubou 5 aviões soviéticos, enquanto Israel saiu ileso. 5 aviões derrubados podem parecer pouco, mas esse embate entre Israel e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fez todos refletirem. Isso foi uma escalada da Guerra Fria, que poderia resultar em uma intervenção direta americana. Ninguém estava pronto para a Terceira Guerra Mundial. 8 dias após a Operação Rimon 20 e sob forte pressão internacional, Israel e Egito acordaram um cessar-fogo, encerrando a Guerra de Atrito de 3 anos. Mais uma vez, o relativamente pequeno exército israelense havia repelido um inimigo muito maior com a ajuda de um plano ousado e uma vitória rápida e decisiva nos céus. Número 5. Vale das Lágrimas. Yom Kippur é o dia mais sagrado do judaísmo. Em 6 de outubro de 1973, o Egito e a Síria interromperam a oração e o jejum com um ataque surpresa. Enquanto o Egito atacava o Sinai pelo sul, a Síria enviava uma grande força de tanques às colinas de Golã no norte. Em desvantagem numérica e desesperados, os batalhões de tanques israelenses mal conseguiram evitar um colapso total. Numa região sem tanques israelenses, confrontaram uma força síria 5 vezes maior. As forças israelenses no Golã, dizimadas nos primeiros dias da batalha, eram compostas por uma mistura de unidades. Alguns não estavam na mesma frequência de rádio, fazendo com que os comandantes se comunicassem por bandeiras, correndo entre tanques e até atirando no próprio veículo para chamar a atenção da tripulação, enquanto enfrentavam tanques sírios a apenas 30 metros de distância. No 4º dia de guerra, os israelenses tinham somente alguns tanques e quase sem munição. Alguns estavam totalmente sem munição. Parecia que ia ser um banho de sangue. Mesmo assim, o comando superior era inflexível. Mantenha sua posição. A linha de tanques israelenses encarou os sírios. Todas as suas fichas na mesa e nada nas mãos. Foi o blefe definitivo. Funcionou. Não apenas os israelenses estavam cansados da luta. As forças sírias recuaram sem aviso. Em 9 de outubro, apenas 7 tanques israelenses encaravam um vale com mais de 500 tanques e APCs sírios destruídos. A batalha brutal ficou conhecida como Vale das Lágrimas. Foi essencial. Sem o Vale das Lágrimas, o Golã poderia ter caído, expondo centenas de milhares de israelenses à artilharia e foguetes sírios. Com as costas contra a parede novamente, as forças israelenses resistiram bravamente, repelindo uma força síria superior. Foi uma vitória duramente conquistada, mas nem toda a guerra resultaria em triunfo. 6. Cerco de Beirute. Até agora, discutimos sobre coisas interessantes, as vitórias, batalhas aéreas de curta distância e os blefes militares audaciosos. Guerra não é videogame, é um inferno. E Israel está prestes a ter um gosto amargo. Nos anos 70, a Organização para a Libertação da Palestina era o principal inimigo de Israel. O lema da Organização Libertação Palestina era simples: mate e aterrorize o máximo de civis israelenses que puder.
Baseados na Jordânia, planejaram sequestros, bombardeios, assassinatos. Depois de serem expulsos da Jordânia por suas palhaçadas, eles se estabeleceram no Líbano, aterrorizando tanto o norte de Israel quanto o sul do Líbano. 2 alvos com uma só pedra, né? Até 1982, os israelenses já estavam saturados. Iriam estabelecer uma zona tampão de 40 quilômetros entre a Organização Libertação Palestina e o norte de Israel. Tinha só uma pedra no sapato. O Líbano já estava no meio de uma terrível guerra civil, e Israel mergulhou de cabeça, aliando-se à milícia das forças libanesas cristãs. Rapidamente, as forças de defesa de Israel cercaram Beirute. Cercaram a Organização Libertação Palestina e a população da cidade. Então, o que deu errado? Israel sitiou Beirute por 7 semanas, evitando um potencial desastroso combate urbano. Erro. Os israelenses entraram no Líbano buscando apenas repelir a Organização Libertação Palestina. Porém, eles se envolveram em duradouras tensões nacionais e religiosas. Seus aliados não eram agradáveis. Possivelmente, o pior momento da guerra foi em setembro de 1982. Enquanto as forças israelenses controlavam as entradas e saídas dos campos de refugiados de Sabra e Shatila, uma milícia libanesa cristã aliada a Israel massacrou entre 1.000 e 3.500 palestinos e xiitas libaneses dentro dos campos. Foi um momento de ajuste para o Estado judeu. Manifestantes israelenses protestaram nas ruas após a conquista do objetivo de expulsar a Organização Libertação Palestina de Beirute. Entretanto, as forças de defesa de Israel permaneceriam no sul do Líbano por mais 18 anos. Por quase 20 anos, as forças de defesa de Israel enfrentaram incessantes ataques guerrilheiros no Líbano, constante condenação internacional e intensa polêmica interna. Para Israel não era uma guerra comum. O exército de Israel enfrentou guerrilheiros sem linha de frente definida, sem batalhas de tanques ou aéreas, sem estratégia de saída ou vitória óbvia. As lições do Líbano e de todas as guerras de Israel eram claras. As futuras guerras serão rápidas, com inimigo definido, objetivo específico e estratégia de saída pré-estabelecida. É um plano que Israel seguiu para as várias guerras em Gaza e a Guerra do Líbano de 2006. A eficácia dessa estratégia a longo prazo será certamente debatida por historiadores futuros.